Olá! Nessa segunda parte da nossa aula de equilíbrio de fases, nós vamos focar em diagramas de fases. Nós vamos analisar cada diagrama de fase. Vamos aprender a aplicar a regra da alavanca e a regra das fases de Gibbs. Para trabalharmos com equilíbrio de fases, a gente precisa entender um pouquinho sobre essa regra aqui, que é a regra das fases de Gibbs, tá? Então, o que nos fornece essa relação aqui, tá? Então, essa relação, ela nos fornece um número de parâmetros que podem variar independentemente, tá? Um não depende do outro, preservando o quê? O número de fases no equilíbrio. Então, o que eu tenho aqui nessa relação? Eu tenho a variância, que eu vou chamar de F, C, que é o número de componentes que eu estou trabalhando, P, o número de fases no equilíbrio, e N, o número de variáveis independente da composição. Diferente da composição, que é, no caso aqui, nossa pressão e a temperatura, tá? Então, eu trouxe aqui um gráfico geral para a gente ver as possibilidades que a gente tem de trabalhar com essa equação aqui. Então, nessa área aqui, ó, eu tenho uma fase, que é a fase alfa. Nessa outra área, eu tenho uma outra fase, aqui uma única fase também, e aqui embaixo uma única fase. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com só um componente, então C é igual a 1. N, que é o número de variáveis diferente da composição. Estou trabalhando com pressão e temperatura, então N é igual a 2. Então, 1 mais 2, 3. Se eu estou trabalhando nessa região aqui que só tem uma fase, 3 menos 1, 2. Então, F é igual a 2. O que significa F igual a 2? Eu posso variar dois parâmetros independentemente, sem alterar a fase. Então, por exemplo, aqui, eu posso trabalhar, variar a pressão independente da temperatura, que eu sempre vou ter uma fase. Da mesma maneira aqui, ó, se eu mudo a temperatura aqui, não vai ter problema com relação à pressão. Eu vou encontrar uma pressão com relação a essa temperatura. Vou sair de uma fase? Não vou sair de uma fase. Se eu variar somente a temperatura aqui, ó, temperatura é essa. Se eu variar para cá, não vai ter problema com relação à pressão, né? A fase vai continuar sendo a mesma. Agora, em cima aqui, ó, dessas linhas, aqui, né, é o que divide duas fases. Então, por exemplo, aqui, ó, o que eu tenho? Duas fases no equilíbrio, ok? Então, P é igual a 2. N é igual a 2. Então, menos 2 com mais 2, 0. Se eu estou trabalhando com um componente, então F é igual a 1. Então, eu só posso variar um parâmetro quando eu estiver trabalhando nessa situação, para que eu não saia, né, da onde? Duas fases. Então, por exemplo, ó, se eu tenho aqui temperatura, ó, subir temperatura, necessariamente eu vou ter uma pressão para essa temperatura. Se eu subir aqui na temperatura, necessariamente, ó, eu vou ter que ter uma resposta aqui de pressão. Caso contrário, eu não vou me manter, ó, em cima dessa linha aqui. Então, eu só vou poder variar um por vez, ou a temperatura ou a pressão. Diferentemente dessa parte aqui, onde a gente só tinha uma fase, que eu podia variar tanto a temperatura ou a pressão, independentemente que não iríamos sair, né, de uma fase. Agora, nesse ponto aqui, ó, esse ponto separa essa fase beta dessa fase aqui, dessa outra aqui. Então, o que nós temos aqui? Nós temos N igual a 2, P igual a 3, né? Ó, 3 fases. N2, P3 dá menos 1, um componente. Então, F
é igual a 0. Então, nosso ponto triplo aqui, né? Ele é invariante. Tem que ser exatamente o valor para cada uma dessas variáveis aqui. Caso contrário, eu vou sair dessa fase aqui, onde eu tenho 3, na verdade, né? Dessas 3 fases aqui, da característica das 3 fases. Então, eu não posso, né? Não tenho nenhum parâmetro que eu possa mudar independente do outro nessa situação aqui. Agora, nessa última aqui, ó, esse ponto, tá vendo que ele está ligando essa aqui, essa fase e essa fase aqui também. Então, ele está ligando 4 fases. Então, seria o quê? N igual a 2, P igual a 4, então, menos 4 mais 2 dá menos 2. Um componente vai dar menos 1. Não tem como explicar esse menos 1. Você, na verdade, não vai encontrar uma situação desse tipo aqui, porque, né, não existe. Vamos começar aí a entender os diagramas de fase, primeiramente aí com um componente só. Então, aqui nós temos um exemplo de um diagrama de fase, que, se eu não estou enganada, é do dióxido de carbono, ok? Então, pressão, temperatura. Aqui nós temos uma fase, ok? Aqui também nós temos uma fase, que é líquido. Aqui embaixo somente uma fase, que é a fase gasosa, que é a fase sólida. Então, aqui, ó, em cima dessa linha azul, eu tenho um equilíbrio de 2 fases. Então, meu P aqui, né, vai ser igual a 2. Aqui eu tenho a divisão de 2 fases, sendo elas sólido e gasoso. Em vermelho aqui eu também tenho 2 fases. Quais são as duas? Sólido e líquido. Em verde aqui também eu tenho 2 fases, que é a fase líquida e a fase gasosa. E mais uma vez aqui nós temos um ponto, que é o ponto triplo, tá? Para o dióxido de carbono. Então, o que quer dizer? Que nessa temperatura e nessa pressão, eu encontro dentro do recipiente o dióxido de carbono nas 3 fases, líquido, sólido e gasoso. Um outro exemplo aqui é o diagrama de equilíbrio do ferro. Então, aqui nós temos temperatura em graus Celsius, pressão em bar e as características, né? Variando pressão e temperatura, como que eu vou encontrar o ferro? Nessa área aqui em azul, eu encontro o ferro na fase vapor. Nessa outra área aqui meio esverdeada, eu encontro o ferro na fase líquida. Nessas 3 aqui de baixo, vermelho, laranja e amarelo, eu encontro o ferro sólido. Porém, o arranjo cristalino é diferente do amarelo aqui para o laranja e para o vermelho, tá? Então, são arranjos sólidos, arranjos cristalinos diferentes para o ferro. E aqui, o que nós temos nessa linhazinha aqui? O equilíbrio, né? Nós temos 2 fases aqui, no caso aqui entre vapor e líquido, nesse pedacinho aqui, vapor e o sólido, né? CCC, aqui, né? O tipo de sólido. Nessa daqui, vapor e o sólido CFC, né? O arranjo cristalino. E nessa última aqui, vapor e esse outro tipo, né, de ferro aqui, né, de arranjo cristalino do ferro, que é CCC. Se eu não estou me enganada, aqui eu acho que é uma ferrita, tá? A característica da ferrita. E nos pontos, né, ó, nos pontinhos aqui, a gente tem mais de 2 fases, né? Aqui, ó, temos 3 fases aqui, 3 fases aqui e 3 fases aqui. Agora, se eu estiver trabalhando com 2 componentes, então aqui eu trouxe um exemplozinho, né? Nós temos aqui uma mistura de 2 líquidos, A e B. Comecei a fornecer calor para esse sistema
tanto A quanto B começaram a evaporar, né? Ó, então eu tenho aqui um intermediário, onde eu tenho um pouco de líquido de A, um pouco de líquido de B. Aqui em cima eu tenho um pouco de A na fase gasosa e um pouco de B na fase gasosa, que é, né, a transição, até que todo o líquido, né, tenha sido evaporado. Aí eu tenho aqui o final, onde tanto A quanto B se encontram na fase gasosa. Ok? Uma maneira experimental de se obter dados para a construção de um diagrama de fase é através dessas curvas de análise térmica, nas quais a gente registra o quê? A temperatura de resfriamento, por exemplo, em função do tempo a uma dada pressão. Tá? Então, por exemplo, aqui, eu tenho uma composição aqui de líquido. Tá? Eu tenho uma quantidade XA de um líquido e a quantidade XB de outro líquido. Eu começo a aquecer, por exemplo, né? Podia ser o contrário também, mas enfim. Eu começo a aquecer essa solução, essa misturinha, né? Então, o tempo vai passando, a temperatura vai aumentando até chegar a um ponto, né, que é a temperatura aqui de ebulição, que começa o borbulhamento, falo ponto de borbulhamento, que é onde começa a formar as bolinhas, e é onde começa o processo, né, de evaporação. Tanto A como B, né, então a gente já passa para essa parte aqui, nessa etapa aqui. Tanto A quanto B começam a evaporar até chegar nesse ponto aqui que a gente chama de ponto orvalho. É aquele ponto assim que restam assim as últimas gotas de líquido, né? Esse ponto de orvalho aqui, as últimas gotas de líquido. Aí a partir desse ponto de orvalho eu tenho essa última situação aqui que eu vou chamar de YA para a fase gasosa de A. E YB para a fase gasosa de B. Então, processo contrário também, tá? Posso fazer o resfriamento também. E sempre o que eu vou achar? Eu vou achar o ponto de orvalho e o ponto de borbulhamento. Traçando esses gráficos aqui, esse gráfico aqui, para várias composições, ou seja, vários valores de fração molar de A e de B, eu passo para um outro gráfico, que é o gráfico de temperatura por fração molar. Então, por exemplo, o que eu encontrei aqui, ó, tá? Essa linha azul que eu encontrei, eu transcrevi para cá, ó, tá? Então, ó, XA e XB, eu transcrevi aqui temperatura de orvalho, tá aqui o pontinho, temperatura, desculpa, de borbulhamento, e temperatura de orvalho aqui. Aí eu vou pegar, fazer uma outra mistura, né, com esses dois líquidos, com a outra composição, um outro XA e um outro XB. E vou traçar também, né, o gráfico de temperatura por fração molar. Fazendo isso, ó, eu vou ter vários pontos de temperatura de borbulhamento e de ponto de orvalho, para várias frações molares. E depois, ó, basta eu ir unindo esses pontos, tanto aqui embaixo, onde o que eu vou ter aqui, ó, o equilíbrio, tá? Entre a parte líquida e o início da formação do vapor. E aqui em cima o equilíbrio, né, entre a misturinha aqui e o início de desaparecimento, né, total do líquido e ficando só com o vapor, tá? Então, ó, aqui dentro dessa área aqui, eu vou ter a mistura de A e de B, tanto no estado líquido quanto no estado gasoso. Aqui embaixo, eu vou ter a mistura de A e B líquido, e aqui em cima, eu vou ter a mistura de A e B no estado gasoso. Para a fase líquida, então nessa parte aqui de cima, então se eu quero saber qual é a pressão total neste ponto aqui, relacionado ao lado da fase líquida, o que eu tenho que fazer? Eu sei que a somatória das duas frações, né, de A e de B, é igual a 1.
Aqui embaixo eu estou representando fração molar de A. A pressão de A na solução vai ser igual a pressão de A puro vezes a fração molar de A. E a pressão de B na solução vai ser igual a pressão de B puro vezes a fração molar de B. Eu sei que a pressão total é a somatória das duas pressões. Então, eu vou substituir esses dois termos nesta equação aqui e chegar em pressão total igual a pressão de A puro vezes a fração molar de A mais a pressão de B puro vezes a fração molar de B. Aqui eu posso arrumar essa equação chegando nessa daqui, tá? Onde eu só repetir para cá, pressão total vai ser igual a pressão de A puro vezes a fração molar de A mais a pressão de B puro que multiplica 1 menos a fração molar de A. Ou eu tenho que a pressão total, né, ou seja, a pressão aqui nesse ponto A, vai ser igual a pressão de B puro, aqui, ó, mais a pressão de A puro menos a pressão de B puro, a pressão de A puro está aqui em cima, vezes a fração molar de A. Então, ó, se eu tenho aqui, ó, fração molar de A no eixo X e pressão aqui no eixo do Y, né? Eu tenho, ó, que essa reta aqui vai cortar o eixo do Y onde? Em PB puro, ok? E PA asterisco menos PB asterisco vai ser o quê? Vai ser o coeficiente angular dessa reta aqui. Então, essa parte aqui é para referente, né, à parte líquida, essa parte aqui de cima, ó. Agora, vamos ver a parte gasosa, essa parte em azul aqui de baixo. Então, na parte gasosa, o que eu tenho? Tenho que a pressão parcial de A, né, vai ser igual a fração molar de A vezes a pressão total, sendo que a pressão parcial de A vai ser igual a Q, né, que a gente já viu lá na lei de Raul. A pressão de A puro vezes a fração molar de A na fase líquida. Então, eu vou pegar esse Y aqui e vou substituir PA, que é isso aqui, e a pressão total. Então, Y de A vai ser igual a X de A, P de A puro, dividido pela pressão total. Fração molar de A vezes a pressão de A puro, mais fração molar de B vezes a pressão de B puro. Então, só arrumando aqui a parte de baixo, tá? Daqui para cá. Chegamos nessa equação aqui. Aqui é um asterisco, tá? Tem uma bolinha, mas é um asterisco. Y de A, então, vai ser igual a fração molar de A na fase líquida vezes a pressão de A puro, que divide a pressão de B puro mais a pressão de A menos a pressão de B vezes a fração molar de A na fase líquida. Então, eu chego nessa expressão aqui para determinar o quê? A fração molar de A na fase gasosa, tá? Seria aqui o B, a fração molar de A da fase gasosa. Poderia calcular também a fração molar de B na fase gasosa, 1 menos o resultado disso aqui. A pressão total, né, a somatória de tudo aí, então eu quero saber a pressão total nesse ponto aqui, vai ser igual a pressão de A puro vezes a pressão de B puro, dividido pela pressão de B puro mais a pressão de A puro menos a pressão de B puro, que multiplica a fração molar de A na fase gasosa. Então, eu tenho aqui para a fase líquida, né, pontinho aqui, a pressão total determinada dessa maneira, e para a fase gasosa, a pressão total pode ser determinada dessa maneira aqui. Então, se eu tenho várias amostras, né, de várias concentrações de A e de B,
eu vou ter vários pontos e desses pontos eu vou conseguir elaborar, né, traçar o gráfico, né, de pressão por fração molar. Aqui um exemplo para aplicar essa parte. Diz o seguinte, que a pressão de vapor a 293 Kelvin de um líquido A puro é 68,8 kPa. E a de outro líquido B, também puro, é 82,1 kPa. Os dois compostos formam soluções ideais, é importante, né? Senão a gente teria que fazer todas essas equações aí dos dois últimos slides, considerando não a lei de Raoult, né? Aí entra a lei de Henry, entra o coeficiente de atividade, entra um monte de outras coisas, né? Então é importante, soluções ideais. E a fase vapor é considerado um gás ideal. Imagine um equilíbrio de uma solução com o vapor, no qual a fração molar de A é 0,612. Então, a fração molar de A na fase vapor é 0,612. Calcular a pressão total do vapor e a composição da solução. Então, a gente sabe que a pressão de A vai ser igual à fração molar de A na fase vapor vezes a pressão total, né? Então, nós temos aqui a fração molar de A vezes a pressão total. E isso vai ser igual à fração molar de A na fase líquida vezes a pressão de A puro. Ele falou aqui, ó, pressão de A puro, ele deu, né? Então, só substituir aqui. Agora, o P de B é similar, porém você consegue escrever o quê? Que o Y de B é 1 menos o Y de A, né? Vezes a pressão. Então, você vai ter que 1 menos a fração molar de A, que ele deu como sendo 0,612, então 1 menos esse valor dá 0,388, vai ser igual a fração molar de B na fase líquida vezes a pressão de B puro, ok? Então, isso vai ser igual a 1 menos XA vezes, qual é a pressão? 82,1 kPa, né? Que é o de B. Beleza. Então, eu tenho essa relação entre A e B. Vou substituir os valores. Y de A vezes P, eu tenho, né, que eu calculei. Y de B vezes P, também eu tenho. Cortei aqui o P com P. Isso vai ser igual à pressão de A, que é dado, vezes a fração molar, que eu escrevi aqui. E embaixo a pressão de B vezes 1 menos a fração molar de A. A partir disso aqui, eu vou encontrar a fração molar de A. Tá? Então, fazendo aqui as continhas, né, para encontrar a fração molar de A. Aqui o valor é igual, vou juntar esse termo com esse daqui. E eu vou chegar que a fração molar de A vai ser igual a 0,655. Tá? Então, achei a fração molar de A. Achando a fração molar de A, eu consigo achar a fração molar de B, né? Que é só substituir na equação. Substituindo, a fração molar de B é 1 menos esse valor aqui, que vai dar 0,347. Então, eu tenho a fração molar de A, tenho a fração molar de B. Ele está pedindo a pressão total do vapor. Então, a pressão total vai ser a fração molar de A vezes a pressão de A puro, mais a fração molar de B vezes a pressão de B puro. Então, fazendo aqui, né, as continhas, eu vou achar que
a pressão total do vapor vai ser igual a 73,4 kPa. Várias equações têm sido propostas para representar a variação da pressão de vapor com a temperatura. E a equação de Antoine foi uma das primeiras a ser descritas com essa finalidade e até o momento é uma das mais utilizadas. A equação de Antoine ela é derivada da equação de Clausius-Clapeyron. Eu coloquei aqui para vocês. Então, o log da pressão de vapor vai ser igual a A, que é um parâmetro, menos B, que é outro parâmetro, dividido por C, que é um terceiro parâmetro, mais a temperatura de ebulição da substância. Okay? É claro que essa equação, né, tem algumas limitações. A, B e C depende da substância que você vai estar trabalhando. Então, você tem que ter esses três dados para a substância que você está trabalhando. Aqui eu coloquei uma tabelinha de alguns solutos, tolueno, etilbenzeno e o xileno, e os valores desses parâmetros A, B e C. Além da equação de Antoine, também a gente tem a equação de August. August pegou esse parâmetro C e o igualou a zero. Reduziu essa equação a log de P igual a A menos B dividido pela temperatura de ebulição. Então, acabou que através dessa equação, né, a gente consegue descrever uma relação linear entre o logaritmo da pressão e a recíproca da temperatura. Vamos ver aqui um exemplo sobre esta equação de Antoine. Havendo uma mistura de 50% benzeno e 50% tolueno, calcule a pressão total e as frações molares na fase vapor a 25 graus Celsius. Então, aqui a gente tem os parâmetros de Antoine para o benzeno e para o tolueno e a equação de Antoine. Então, a primeira coisa é calcular a pressão do vapor saturado para o benzeno e para o tolueno. Então, substituindo A, B e C, a temperatura que a gente quer determinar, que é 25 graus Celsius, então 25 mais 273,15, a gente vai chegar a uma pressão de vapor de saturação para o benzeno de 12,63 kPa e para o tolueno 3,78 kPa. Beleza. O exercício fala que tem 50% de benzeno e 50% de tolueno. Então, dá para se entender que é na fase líquida. Ok? Então, coloquei aqui, ó, fração molar do benzeno, 0,5. Fração molar do tolueno, 0,5. Então, para saber a pressão parcial nessa fase, né, eu utilizo o que? A fração molar vezes a pressão de vapor de saturação de cada um deles, ok? Então, 0,5 vezes 12,63 e 0,5 vezes 3,78. Eu acho PB. A pressão total, como é que eu acho? Através dessa formulazinha que eu já passei para vocês. Então, eu só vou substituir os valores que eu já tenho. PA, benzeno, XA, também benzeno, PB, o tolueno, ok? 1 menos o XA. Fazendo essa continha aqui, a gente chega a uma pressão total de 8,21 kPa. Então, tendo o valor da pressão total e o valor de PB, eu consigo encontrar a fração molar de benzeno e de tolueno na fase vapor, substituindo nessa equação aqui. Então, no caso do benzeno, eu vou ter aqui PB dividido por 8,21 e para o tolueno vou ter PB dividido por 8,21. Então, eu vou chegar aqui
na fração molar do benzeno, né? Fração molar na fase vapor, 0,77. 1 menos 0,77, 0,23. Ok? Então, a gente calculou aqui a pressão total, né, da mistura nessa temperatura e as frações molares na fase vapor, utilizando o quê? Utilizando a equação de Antoine. Agora nós vamos aprender a utilizar a regra da alavanca. E para que serve essa regra, né? Ela serve para definir as quantidades relativas do componente em cada fase. Então, por exemplo, nós temos esse gráfico aqui de fração molar pela pressão, ok? Aqui embaixo eu tenho uma mistura de dois componentes na fase vapor, na fase gasosa. Aqui em cima eu tenho uma mistura dos dois componentes na fase líquida. E aqui no meio eu tenho duas fases, onde nessas duas fases eu vou ter o quê? Uma mistura dos dois componentes na fase líquida e dos dois componentes na fase gasosa, tá? Então, se eu quero trabalhar com esse ponto aqui, ó, é o ponto A2''. Então, eu quero saber qual é a percentagem, né, de cada fase aqui e quanto de cada componente eu vou encontrar em cada fase. Então, esse pontinho aqui, eu peguei e coloquei a figura maior aqui ao lado, tá? Então, esse ponto aqui é esse ponto aqui, tá? Então, eu quero saber, nesse ponto, quantos por cento eu tenho de uma fase e quantos por cento eu tenho da outra fase. E dentro de cada fase, quantos por cento que eu tenho de cada componente. Então, esse ponto aqui é como se fosse esse frasco aqui, tá? Então, nesse ponto eu tenho duas fases e dentro de cada fase eu tenho a mistura dos dois componentes. Aqui, por exemplo, eu tenho a fase gasosa, né, a mistura de A e B na fase gasosa, e aqui embaixo uma mistura de A e B na fase líquida, tá? Então, ó, como que eu faço para trabalhar com uma regra da alavanca? Eu tenho o ponto que eu quero determinar, eu tenho a quantidade de mols aqui, quando eu estendo essa linha e chego na minha primeira curva, e eu tenho outra quantidade quando eu estendo a linha para o outro lado e encontro outra curva, tá? Então, a primeira coisa é traçar o quê? Um segmento de reta unindo esse ponto às duas curvas, de um lado e do outro. Esse segmento é chamado de linha de amarração, tá? Então, a linha de amarração é um segmento de reta que vai ligar os dois pontos que representam as fases em equilíbrio, tá? E essa linha vai nos permitir determinar qual a composição do líquido e do vapor em equilíbrio para uma determinada condição de temperatura, ok? Então, a regra da alavanca diz o seguinte, que a quantidade de mols na fase alfa multiplicado por essa distância, aqui ó, entre o ponto que eu quero determinar, ok? E o ponto onde encontra a curva aqui rosa, vai ser igual a quantidade de mols na fase beta multiplicado pela distância aqui, ó, entre o ponto e o outro ponto que vai encontrar a curva azul. Então, essa relação aqui vai nos informar o quê? Quantos por cento eu tenho de beta, quantos por cento eu tenho de alfa, e dentro de beta, quantos por cento eu tenho do componente A e quantos por cento eu tenho do componente B, e dentro de alfa, quantos por cento eu tenho do componente A e quantos por cento eu tenho do componente B. Bom, então suponha um gráfico desse tipo aqui, ok? Agora nós temos aqui a porcentagem em peso, né? Então, estou falando de massa do componente B. Então, aqui, inicialmente, eu tenho 0 de B, vou adicionando B até ter 100% de B, tá? E eu quero trabalhar nesse ponto aqui.
alfa eu tenho só uma fase, aqui beta eu tenho só uma fase, e aqui dentro dessa área eu tenho a mistura de alfa e de beta. E eu quero determinar esse ponto aqui, ó. A primeira coisa, se eu estou trabalhando com B, então vamos falar de B. Nesse ponto aqui, quantos por cento do componente B eu tenho em uma fase e quantos por cento eu tenho na outra fase? Então, o que eu quero saber inicialmente? Quem é YB, né? Quantos por cento eu tenho de YB e quantos por cento eu tenho de XB? Beleza. Eu tenho esse ponto, o ponto relacionado ao componente B. Nesse ponto aqui, ó, eu tenho C0 do componente B, que eu vou dizer que é 54,5%, tá? Então, eu tenho um total do componente B, nesse ponto aqui, de 54,5%. Agora, desse total de 54,5%, quanto que foi para uma fase e quanto que foi para outra fase, beleza? Então, desses 54,5% que eu tenho de B, aqui nesse ponto, se eu quero saber quantos por cento que foi para a fase beta, por exemplo, basta eu ir com a minha linha, ó, a linha de amarração, para o lado do beta. O beta está para cá. Cheguei na linha aqui do beta, desci. C beta. Quantos por cento eu tenho do componente B na fase beta? É esse valor que você vai encontrar aqui. Aproximadamente 73%. Ok? Ó, desci, li, fiz a leitura, é só fazer a leitura na reta, ok? E você acha o componente beta. Agora, desses 54,5% que eu tenho aqui, quanto que eu tenho de B, né, na fase alfa? Basta eu ir para o lado do alfa, cheguei aqui no pontinho do lado alfa, abaixei, encontrei C alfa. Quanto que vale C alfa? Aproximadamente 25%. Então, se eu quero saber de B, do componente B, nesse ponto aqui, quantos por cento está na fase gasosa e quantos por cento está na fase líquida? Vai para um lado, vai para o outro. Então, por exemplo, se eu tenho um recipiente, eu tenho aqui as duas fases. Aqui na fase beta, quantos por cento eu tenho de B? 73%. Ok? Vim para cá, desci 73%. Quantos por cento eu tenho de B na fase alfa? Vim para cá, desci 25% de B. Agora, o que eu quero saber? Nesse ponto aqui, continua sendo o mesmo ponto. Temos duas fases. Quantos por cento eu tenho da fase alfa e quantos por cento eu tenho da fase beta? Tá? Eu não quero saber do componente agora. Eu não quero saber quantos por cento do componente B. Eu quero saber essa fase aqui. Aliás, essa solução se dividiu em duas fases e quantos por cento foi para um e quantos por cento foi para outro. Ok? Então, eu já tenho aqui os valores dos pontos, que é igual ao exemplo anterior. E eu vou usar a regra da alavanca para determinar. Então, como é que vai ficar? No caso do alfa, tá? Então, esse ponto aqui, eu quero saber quantos por cento que eu tenho de alfa. O que eu vou fazer? O alfa está para cá, ó. Eu vou começar do lado oposto, tá? Então, ó, C beta menos o ponto que eu quero determinar. Então, essa distância aqui, ó, daqui até aqui, essa distância, dividido pela distância total, a linha de amarração, vai me dar a porcentagem de alfa. Então, ó, C beta menos C0 dividido por C beta menos C alfa vai ser igual 73 menos 54,5 dividido por 73 menos 25 vezes 100 para achar em porcentagem. Isso vai ser igual a 38,5%. Então, eu vou ter nesse ponto aqui 38,5% de alfa. E de beta? Beta está do lado de cá, então eu vou para o outro lado.
Então, eu vou ter que C0 menos C alfa dividido por C beta menos C alfa. Então, C0 menos C alfa dividido por C beta menos C alfa vai ser igual a esse ponto aqui, 54,5 menos o 25 dividido por 73 menos 25 vezes 100, 61,5%. Então, eu tenho 61,5% da fase beta e 38,5% da fase alfa neste ponto aqui, a essa temperatura aqui, ó. Esse é maior do que esse. Faz sentido? Faz, porque ó, o ponto está voltado mais o quê? Para o lado do beta. Então, tem maior quantidade do beta. Quanto mais perto do lado beta, né, maior a porcentagem da fase beta. Então, ó, eu tenho 61,5% de beta. Dentro desse 61,5% eu tenho A e B, tá? E 38,5% de alfa. Se eu quero saber a relação entre as duas fases, né, basta dividir um pelo outro. Então, vou achar que beta é igual a 1,6 vezes alfa, tá? Então, a quantidade de beta é 1,6 a quantidade de alfa. Vamos fazer um exemplo aí para ver se fica mais claro. Para uma mistura de 35% de hexano e 65% de heptano, aquecida lentamente, determine a fração de cada fase a 73 graus Celsius e a composição das fases presentes. Então, ele quer um ponto a 73 graus Celsius, tá? Peguei aqui aproximadamente, e que seja uma mistura de 35% de hexano. Aqui a gente está falando da fração molar de hexano, então 35 aqui de hexano e 73 graus Celsius. Então, esse ponto aqui. Então, nesse ponto, eu quero saber o quê? A fração de cada fase, quanto que eu tenho de alfa, quanto eu tenho de beta, e a composição de cada fase, quanto eu tenho de hexano e quanto que eu tenho de heptano em cada uma das fases. Certo? Beleza. Então, aqui eu sei que é 0,35. Se eu quero saber a quantidade de beta, quantidade de hexano em beta, eu vou para o lado do beta. Cheguei aqui do lado do beta, abaixei. Eu quero saber a quantidade de hexano nesse ponto aqui na fase alfa, eu vou para o lado do alfa e desço e vejo o valor. Então, ó, a composição das fases nesse ponto aqui vai ser 18% de hexano na fase alfa, desci aqui, deu 0,18, né, vezes 100, 18%, e beta, eu desci aqui, deu 43%, tá? Então, nesse ponto aqui, ó, eu tenho 18% de hexano numa fase e 43% de hexano na outra fase. Agora, quantos por cento eu tenho da fase beta e quantos por cento eu tenho da fase alfa? Regra da alavanca. Se eu quero saber quantos por cento eu tenho de alfa, alfa está desse lado, eu vou começar do lado oposto. Então, esse ponto menos esse ponto dividido pelo total, né? Pela linha de amarração. E se eu quero saber o de beta, beta está desse lado, então eu vou para o lado oposto. Então, é esse ponto menos esse aqui, dividido pelo segmento aqui total. Então, ó, porcentagem de alfa vai ser 43 menos 37, dividido por 43, dividido por 18. Menos 18, aliás. Vezes 100. Então, vou ter que alfa é 24%. Então, eu tenho 24% da fase alfa nesse ponto aqui. Para beta, a mesma coisa, né? Ó, beta está aqui, eu vou para o outro lado, então 37 menos 18 dividido pelo segmento total, vezes 100. Então, o que não tem de alfa, né? Tem de beta.
76% de beta. Tem coerência? Tem. O ponto está mais voltado para o lado do beta. Então, eu tenho mais beta. Se eu quero saber a relação entre os dois, é só dividir um pelo outro que eu tenho a relação entre um e outro. Embora muitos líquidos possuam diagramas de temperatura e composição semelhantes ao caso anterior, em vários casos importantes há desvios acentuados. Tá? É o caso da mistura azeotrópica. O que é uma mistura azeotrópica? É uma mistura que o comportamento dela no ponto de ebulição é similar a uma substância pura. Tá? Então, quando ele entra em ebulição, quando essa mistura entra em ebulição, é como o processo de ebulição de uma substância pura. Então, o comportamento é similar. Tá? Então, a gente pode ter uma mistura azeotrópica com um ponto de mínimo. Tá? Então, é nesse ponto aqui que ocorre. Ou um ponto de máximo, que aí a gente tem aqui na parte de cima. E o que diferencia, né, um ponto de mínimo e um ponto de máximo? Tá? Então, vamos começar aqui. Então, nesse diagrama, o ponto de mínimo vai indicar que essa mistura ela vai ser desestabilizada, tá, em relação à solução ideal, sendo que as interações entre solvente e solvente, soluto e soluto, vão ser mais fortes do que as interações entre soluto e solvente. Então, para essa mistura aqui, ó, a variação da energia de Gibbs vai ser positiva, ou seja, menos favorável à mistura, né, do que o ideal. E pode haver o que também? Contribuições de efeitos de entalpia e entropia. Por exemplo, aqui uma mistura que acontece esse tipo de coisa é a de dioxano com água ou etanol com água, tá? Agora, nesse segundo aqui, onde nós temos um ponto de máximo, né, a mistura azeotrópica também, pode ocorrer quando as interações entre solvente e solvente ou soluto e soluto são mais fracas do que entre soluto e solvente. Então, nesse caso aqui, ó, predominam as interações entre soluto e solvente. Tá? A gente pode dizer o quê? Que as moléculas de um componente e do outro vai fazer o quê? Reduzir a pressão de vapor da mistura abaixo o quê? Do valor ideal, né? Por causa desses efeitos aqui. Então, o que vai acontecer? A energia livre de Gibbs vai ser negativa, né? Então, vai ser mais favorável à mistura do que ideal. Um exemplo para esse tipo de mistura azeotrópica, eu posso citar mistura de triclorometano com propanona, tá? E algumas misturas também de ácido e água também a gente pode ter coisas desse tipo aqui. O que é importante também nisso aqui? A gente utiliza, acredito que vocês já viram, né, analítica, né, a destilação para poder estar separando, né, os componentes de uma mistura. Então, no caso das misturas azeotrópicas, quando chega nesse ponto de mínimo ou nesse ponto de máximo, né, durante a destilação, fica inviável a separação, né, dos componentes dessa mistura nesses pontos aqui. Aqui eu trouxe para vocês 3 gráficos, tá, para servirem de exemplo de mistura de líquidos parcialmente miscíveis, tá? Então, temos 2 líquidos, em algum momento, né, de temperatura e fração molar, esses 2 líquidos são miscíveis, tá? Em outros momentos não são. Então, nesse primeiro caso aqui, ó, nós temos que nessa área aqui embaixo, ok? Então, nesse conjunto aqui de composição e temperatura,
abaixo dessa curva aqui, nós temos uma fase. Isso quer dizer que esses dois líquidos, eles são miscíveis nessa área aqui, ok? Então, a gente pode dizer que a baixas temperaturas, esses dois líquidos, eles são mais miscíveis, por quê? Porque eles formam um complexo com interações mais fracas, ok? A com A e B com B, tá? Agora, à medida que a gente vai aumentando a temperatura, o que acontece? Começa a formar a segunda fase. Então, nós vamos ter duas fases nessa região aqui. Então, esses líquidos, né, eles começam a se separar, né? Então, em temperaturas mais elevadas, o que acontece com esses complexos? Eles se quebram, né? E os dois componentes são menos miscíveis por conta disso, tá? Então, as interações entre solvente e soluto, vamos dizer assim, né, elas se rompem. Então, a gente tem aqui a formação das duas fases, com um ponto aqui, ó, de mínimo. A gente pode ter também um caso onde tem um ponto de máximo. Então, dentro, ó, dessa área aqui, ou seja, nessa composição e nessas temperaturas aqui, os dois líquidos, eles são já immiscíveis, tá? Então, já formam, ó, duas fases, tá? Acima aqui, ó, que já vai, né, vai inverter aqui. Então, acima, ou seja, temperaturas mais elevadas, esses líquidos são miscíveis, tá? Então, a gente tem aqui uma temperatura superior da solução. A gente pode dizer que essa temperatura aqui é a temperatura mais alta que vai ocorrer o quê? A separação das fases. Acima dessa temperatura aqui, os componentes vão ser totalmente miscíveis, formando uma fase só. Então, nós temos um exemplo aqui para o hexano, tá, com nitrobenzeno. Então, hexano e nitrobenzeno, a gente tem um exemplo de gráfico desse tipo aqui para essa mistura. Agora, existe também o intermediário, né? Ó, alguns sistemas têm temperatura de solução crítica superior e tem a temperatura aqui também, né, na parte de baixo aqui, ó. Então, nessa região externa, né, então toda essa região externa, esses dois líquidos, eles serão miscíveis. Agora, nessa região aqui interna, esses líquidos vão deixar de ser miscíveis, né, e vamos observar a formação aí de duas fases. Ok? Por que ocorre, né, esse tipo de coisa aqui? Depois que os complexos com interações fracas forem rompidas, né, então a gente tem aqui os complexos com interações fracas, foram rompidas, formou aqui, né, as duas fases, levando a essa miscibilidade aqui parcial. O movimento das moléculas aqui a temperaturas mais altas, vai subindo a temperatura, vai fazer o quê? Vai homogeneizar a mistura novamente, né, fazendo com que eles tornem miscíveis aqui acima da curva, ok? Eu falei de temperatura crítica no exemplo anterior, né? Então, só para ficar mais claro o que é uma temperatura crítica, temperatura crítica é a temperatura mais alta na qual ocorre a separação de fases, tá? Acima do nível crítico superior, os dois componentes, eles são totalmente miscíveis. E essa temperatura crítica, ela tem a ver muito com a energia livre de Gibbs, né? E a sua variação com a temperatura. Nós vimos isso aqui na aula anterior, né? Nós vimos o quê? Que uma solução real resulta o quê? Em uma energia de Gibbs da mistura que se comporta como mostrado nessa figura aqui, que nós vimos na outra aula. A gente viu o quê? Que o parâmetro Qc, lembra o Qc, que são esses valores aqui, o parâmetro Qc, quando ele é superior a 2, a energia de Gibbs de uma mistura vai ter o quê? Um mínimo duplo, né? Ó, vai ter aqui a formação aqui, ó, de 2 mínimos, né? Então, nesses mínimos, a gente espera o quê? A separação das fases.
E esse mesmo modelo mostra o quê? Que as composições correspondentes ao mínimo são obtidas procurando-se o quê? As condições de que a variação de G da mistura pela fração molar seja zero. Ok? Então, aqui a gente tem, por exemplo, o gráfico do QC pela fração molar. Então, ó, é bem similar, né? Vamos ver um exemplo aí, usando esse gráfico aqui do hexano com nitrobenzeno. Prepara-se a 290 Kelvin, tá? Então nessa temperatura aqui, uma mistura de hexano 42% e nitrobenzeno. Então aqui hexano 42% nesse ponto aqui. Quer saber o quê? Quais as composições das fases e em que proporções ocorrem, né? Então vamos trabalhar aí, iniciando com a composição das fases. Então, nesse ponto aqui, o que eu quero saber? Quantos por cento eu tenho de hexano na fase beta e quantos por cento eu tenho de hexano na fase alfa. Então, se eu quero saber quantos por cento eu tenho de hexano na fase beta, eu vou para o lado do beta. Cheguei na linha, abaixei. Achei fase beta. Quero saber quanto de hexano eu tenho na fase alfa. Vou para alfa, abaixei, achei a alfa. Então, ó, na composição das fases, alfa eu vou ter 35% de hexano e na beta eu vou ter 83% de hexano. Certo? Agora, dentro dessa quantidade aqui nesse pontinho, dessa mistura, né, quanto que eu vou ter de beta e quanto que eu vou ter de alfa? Eu já sei quanto que eu tenho de hexano em alfa, quanto que eu tenho de hexano em beta. Agora, quais são as proporções de alfa e de beta? Regrinha. Para alfa, o que nós temos? Alfa é do lado de cá, então nós vamos começar do lado oposto, né? 0,83 aproximadamente, menos 0,42 dividido pelo total, 0,83, 0,35, ok? Fazendo essa continha, 85% de fase alfa que eu tenho nessa mistura aqui. E de beta, beta está do lado de cá, então eu vou para o outro lado. Então vai ser 0,42 menos 0,35 dividido pelo total. Fazendo essa continha, eu vou achar 15% de beta. Faz sentido? O ponto está mais para o lado do alfa. Então, tem maior quantidade do alfa. Maior quantidade de alfa. Certo? Se eu quiser saber as relações, alfa é aproximadamente 5,9 de beta. Agora, a gente pode ter gráficos desse tipo aqui representando o quê? Líquidos parcialmente miscíveis e o vapor. Então, você tem uma parte em que ele forma duas fases, né? Deixa de ser miscível, a fase onde esses líquidos são miscíveis, a fase também com que esses líquidos começam a evaporar. E quando esses dois líquidos já estão totalmente na fase gasosa. Algo desse tipo aqui. O que nós temos? Dentro dessa área aqui, ó, a mistura dos dois líquidos é parcialmente miscível, então nós vamos observar duas fases. À medida que a temperatura vai aumentando, esses líquidos tornam-se miscíveis, então a gente tem uma fase só nessa parte aqui. À medida que vai aumentando a temperatura, ó, surge o quê? Ó? Um pontinho aqui, ó. Lembra? Um pontinho azeotrópico. Dividiu. O que eu tenho nessa parte aqui? Tenho duas fases, líquido e gasoso. O que eu tenho aqui dentro? Duas fases, líquido e gasoso. A temperatura continuou aumentando, então eu tenho aqui os dois líquidos na fase vapor. Agora, nesse outro caso aqui, eu tenho duas fases aqui, formado o quê? Só pelo líquido.
À medida que a temperatura for aumentando, eu começo o quê? A ter vapor e líquido desse lado e vapor e líquido desse lado aqui. A temperatura continuou aumentando, então eu tenho os dois componentes, né, na fase gasosa. Aqui é interessante observar, tá, no ponto E, um sistema de composição E1, aqui ó, E1, E2. Um sistema de composição E1 vai formar duas fases, quando chega aqui. O vapor dessa mistura vai ter a mesma composição do líquido. Então, se eu continuar subindo aqui, ó, eu tenho o vapor. O que que nós temos aqui? Outro ponto, que é o quê? Um ponto também azeotrópico, né? Da mesma maneira, se a gente condensar o vapor aqui, ó, de E3, vai chegar aqui em E2 e vai fornecer o quê? Um líquido bifásico, quando chegar nessa parte aqui. Então, ó, em uma mesma temperatura, em uma mesma composição, você tem aqui a várias temperaturas, os três casos, ó, líquidos formando duas fases, aqui eles começam a evaporar e aqui você tem o vapor. Essas linhazinhas aqui, ó, aqui são as linhas o quê? De amarração. Se você quiser trabalhar em qualquer ponto aqui dentro dessas áreas, é só traçar o quê? A linha de amarração, regra da alavanca, que você vai saber o quê? As composições dessas fases, as percentagens de cada fase, tudo isso aqui pode ser trabalhado. Agora, nesse caso desse gráfico aqui, nós temos o que? Sólidos e líquidos. Estamos trabalhando com sólidos e líquidos. E já temos um pontinho aqui, né, que já é conhecido de vocês aí, só que agora não é uma mistura azeotrópica, é uma mistura eutética, né? Por que é uma mistura eutética? Porque agora a gente tem o que? Sólido e líquido, né? Então a gente tem o que? Fusão. Então a mistura eutética são misturas em que o comportamento num ponto de fusão dessa solução é como se fosse de uma substância pura, tá? Então esse pontinho aqui, o pontinho E2, tá? Corresponde o que? A composição eutética. Tá? Então, nesse ponto aqui, a mistura com o menor ponto de fusão que você pode encontrar. Um líquido com composição eutética, ele vai congelar a uma temperatura constante, sem depositar previamente o quê? O sólido A ou o sólido B. Tá? Então, o que vai acontecer daqui para baixo? Ó, vamos olhar daqui para baixo, nessa área aqui. Nessa área, nós temos o quê? Duas fases que representam o quê? Os dois sólidos, ok? Os dois sólidos. À medida que a temperatura aumentar, vai começar o quê? A formação do líquido. Então, nessa área aqui, ó, eu vou ter uma mistura de líquidos, tá? Mais o quê? Mais o sólido A. Nesse outro lado aqui, eu vou ter a mistura de líquidos mais o sólido B. E aqui em cima, eu vou ter o quê? A mistura dos dois líquidos, formando uma fase só. Então, esses dois líquidos são miscíveis. Vamos ver um exemplo aí. Quais as composições das fases e em que proporções ocorre em 40% de estanho a 150 graus Celsius? Então, eu tenho aqui o diagrama de fase, estanho com chumbo. Aqui embaixo representando a porcentagem de estanho, aqui a temperatura. Eu quero o ponto 40% de estanho e 150 graus Celsius. Tá? Então, esse ponto aqui. Eu quero saber quanto de estanho eu tenho na fase alfa e quanto de estanho eu tenho na fase beta. O beta está para cá, o alfa está para cá. Então, fase beta, eu vou lá para o beta, encontrei a linhazinha, desci. Fase alfa, eu vou lá para o lado do alfa, encontro a linha e desço. Então, composição: 11% de estanho na fase alfa, 99% de estanho na fase beta. Com relação à porcentagem das fases, regra da alavanca: se eu quero saber de alfa, eu vou para o lado de beta.
99 menos 40 dividido 99 por 11. E eu vou ter alfa igual a 67%. Quero saber do beta. Eu vou para o lado do alfa, né? Então, 40 menos 11, 99 menos 11. Fazendo essa continha, 33% de beta. Faz sentido, faz, o ponto está deslocado mais para o lado de alfa, então tem mais alfa, né, dentro do recipiente, mais a fase alfa do que a de beta. Se eu quero saber a relação entre as duas fases, é só dividir uma pela outra, então alfa tem o dobro de beta. Um outro exemplo aqui. Numa liga eutética AB, as composições das três fases do eutético são alfa 15% B, líquido 75% B e beta 95% B. Supondo resfriamento em equilíbrio de uma liga consistida de partes iguais de A e B, então tem 50% de A, 50% de B. Logo após a temperatura desse patamar, do patamar eutético, né? Porque no eutético a gente não consegue, um pouquinho para cima ou um pouquinho para baixo. Calcule as percentagens das fases, tá? Então, as composições das fases. O que ele fala? Ele fala que a gente tem alfa 15% e beta 95%. E mais o que? E L 75%. E 50% de A e 50% de B. Então, se a gente for imaginar um diagrama, né? O pontinho aqui está bem no meio do eixo do X, né? 50% de um, 50% de outro. 95% está lá no final do diagrama, 15% está no início, ok? E eu quero determinar agora essas porcentagens das fases. Então, vamos lá. Porcentagem das fases. Da fase alfa. Então, vou ter, se eu quero alfa, eu vou para o beta, né? Então, 95% menos o quê? Eu estou lá no 50% de A ou de B. Menos 0,5 dividido pela linha total. O que é a linha total? De alfa até beta. Então, beta é 0,95 e alfa é 0,15. Vezes 100, eu acho quantos por cento eu tenho de alfa nesse ponto aqui, né? 50% de A e 50% de B. Se eu quero saber o de B, eu vou para o alfa. Então, é 50% menos alfa dividido pelo segmento total. Então, eu vou achar aqui a quantidade, a porcentagem, né, de beta, 43,75 de beta. Ok? Simplesinho, né? Bem tranquilo. Então, a gente fechou aqui diagramas de fase agora para dois componentes. Vamos passar para diagramas de fases com três componentes. Então, até o momento, nós vimos diagramas de fase para um componente e dois componentes. Agora, nós vamos ver para três componentes. Então, para três componentes, a gente precisa representar através de um triângulo, e esse triângulo pode ser equilátero ou retângulo. O mais usual é o triângulo equilátero, então nós vamos nos deter ao triângulo equilátero. Bom, a gente vai encontrar diversas situações para representar três componentes usando um diagrama de fase. Normalmente é utilizado em três situações. A primeira, quando você tem um par de componente parcial ou totalmente miscível. O segundo caso, dois pares de componentes são parciais ou totalmente miscíveis. Ou três pares de componentes são parciais ou totalmente miscíveis. Bom, então a primeira coisa que você precisa, né, é de um triângulo equilátero, de preferência dividido, tá, em valores. Normalmente vocês vão encontrar de 10 e 10. Vocês vão representar aqui
ou as frações molares, ou a porcentagem em massa, ou quantidade de mols, tá? Então, vocês vão apresentar aqui as concentrações que vocês vão estar trabalhando na mistura de vocês, tá? Então, a primeira coisa no triângulo, você dividir direitinho. A segunda, nos vértices dos triângulos, do triângulo, aliás, você vai ter 100% de um componente só. Então, por exemplo, nessa ponta aqui eu tenho 100% de A e 0 dos outros componentes. Nessa ponta eu tenho 100% de C e 0 dos outros componentes. E aqui eu tenho 100% de B e 0% dos outros componentes, tá? Então, nas pontinhas a gente tem 100% de cada componente. Nos lados do triângulo, nós temos a combinação de dois componentes. Então, por exemplo, desse lado aqui, ó, eu tenho 0% de B e tenho a mistura de A e de C. Aqui embaixo eu tenho 0% de C e misturas de A e de B. E aqui eu tenho 0% de A e misturas de B com C. Ok? Então, os lados aqui sempre são dois componentes. Bom, então eu tenho que utilizar o quê? Por exemplo, uma reguinha, né, para ajudar aí a se basear nas suas medidas. Se eu quero saber quanto de A que eu tenho, eu vou seguindo sempre o quê? Essa linha aqui, ó, referente ao A, tá? Ó, sempre essas paralelas aqui referente ao ponto A, tá? Então, ó, eu vou estudar sempre o ponto A nessa direção, ok? Da mesma maneira, ó, estudei o A, risquei aqui o pontinho A. 20% de A, tá? Então, ó, fui andando aqui com a minha reguinha, cheguei em 20% de A. Então, ó, composição de A, cheguei em 20%, tá? Agora vamos para o B. Eu quero quanto de B? 50% de B. Então, eu vou andar com a reguinha sempre paralela ao B, ok? Até chegar em 50% de B. Cheguei em 50% de B, coloquei lá a minha linhazinha. Agora, eu quero o quê? 30% de C. Então, pego a reguinha lá, vou acompanhar a paralela C, até chegar em 30% de C. Cheguei em 30% de C, vou, né, traçar a minha reta. Então, ó, aonde as três retas se encontraram é a solução de composição. 20% de A, 50% de B e 30% de C, tá? Então, é só eu marcar no meu diagrama, tá? Então, nesse ponto aqui, é um ponto em que eu tenho essa composição. Só lembrando que até o momento, nesse triângulo, só tem uma fase, tá? É só para vocês, né, entenderem como é que a gente trabalha com triângulos, ok? Então, em princípio, aqui é como se tivesse, né, só uma fase. Então, nós temos aqui 20% de A, 50% de B e 30% de C. Bom, outra maneira de se saber. Então, por exemplo, eu tenho um ponto M e eu quero saber, nesse ponto M, quantos por cento eu tenho de A, quantos por cento eu tenho de B e quantos por cento eu tenho de C. Eu vou utilizar a altura de um triângulo equilátero, tá? Então, eu tenho que medir a altura do triângulo que eu estiver trabalhando e, a partir dessa altura, eu vou saber quantos por cento eu tenho de cada um dos meus três componentes. Então, eu sei que a altura de um triângulo é igual ao quê? A somatória desses três segmentos aqui, MA, MB e MC. E cada um desses segmentos representa as porcentagens de cada um dos meus componentes, tá? Então, por exemplo, se eu quero saber o componente A, eu vou traçar aqui um segmento, tá? Perpendicular ao lado oposto de A,
tá? Eu tenho A aqui, então lado oposto, eu traço um segmento perpendicular, tá? Então a porcentagem de A vai ser o quê? O tamanho desse segmento. Se eu quero saber de C, nesse ponto, né? Eu vou traçar então um segmento perpendicular ao lado oposto, ok? Então, esse comprimento aqui, né, vai ser a percentagem de C. Se eu quero saber de B, o pedacinho aqui, da mesma maneira. Sendo que a somatória dos três tem que dar o quê? 100%, que é a altura do triângulo equilátero. Outra maneira de medir. Se eu quero saber, nesse ponto aqui, a porcentagem de C, né? Então, eu traço uma reta desde lá do vértice C até o lado oposto, tá? E qual a porcentagem de C? Vai ser o segmento MC, que é esse pedacinho aqui, dividido pelo total. Czão, Czinho. Então, eu tenho C. Eu quero saber o dos outros, eu vou usar o quê? O lado oposto ao segmento C, tá? Então, para o A, eu vou ter o quê? CB dividido por AB, vezes o quê? Vezes a porcentagem de C, porque eu tenho que tirar, né, o quanto de C que já utilizei. E para o B, o segmento CA dividido pelo segmento total aqui, AB, vezes quantos por cento tem de C, né, para poder tirar também o que pertence a C. Então, aqui é outra maneira também que a gente tem de determinar quantos por cento de cada componente eu tenho em algum ponto aqui dentro do triângulo, quando, né, até o momento só tenho uma fase, ok? Vamos ver agora quando temos mais de uma fase. Normalmente, a gente utiliza diagramas de fases para separar um líquido do outro. E a gente chama de extração líquido-líquido, tá? Então, por exemplo, a gente tem dois líquidos misturados e a gente quer separá-los. Então, a gente adiciona um terceiro, tá? Sendo que esse terceiro, ele interage muito mais com um dos dois líquidos que já tem lá dentro e pouquíssimo com o outro, um terceiro. Então, ele vai conseguir separar esses dois líquidos para que, por exemplo, você queira purificar uma solução, alguma coisa assim, reutilizar. Estou representando o soluto aqui em cima. Aqui embaixo estou representando o diluente. O que é o diluente? É o que está misturado com o soluto. Então, inicialmente eu tenho soluto e diluente misturado. E eu vou adicionando o que? O solvente para poder separar o diluente do soluto. Então, a gente fala que, inicialmente, a gente tem a alimentação. O que é a alimentação? É o soluto mais o diluente. É o quanto inicial que você, inicialmente, que você colocou lá dentro do recipiente da sua mistura. Os dois líquidos misturados, você pegou aquela quantidade e alimentou lá, né, a sua maquinazinha, que vai fazer a sua separação. O solvente. O solvente, né, tem que ter algumas características importantes, porque ele vai querer separar isso aqui. Então, normalmente ele vai ser immiscível ou parcialmente immiscível com o diluente, né, para que eu consiga separar o soluto do diluente. A partir do momento que eu adiciono o solvente na mistura de soluto e diluente, ou seja, na alimentação, vai começar o quê? A separar, né, os dois, então vai começar a formar duas fases. Então, as duas fases é nessa área aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês. Esses pontinhos aqui, ó, são os pontinhos obtidos experimentalmente, né, de várias frações, várias composições da mistura que eu obtive, e eu coloquei aqui, ok? Ó, os pontinhos. Então, aqui nessa área aqui, eu vou ter duas fases. Fora dessa área aqui, eu vou ter só uma fase. Então, à medida que eu vou adicionando o solvente, vai separando o soluto e o diluente e vai formando essas duas fases. Normalmente, essas duas fases têm um nome, tá? Uma fase se chama extrato e a outra fase se chama refinado. Isso aqui é mais por curiosidade mesmo. Então, a fase extrato vai ser a fase o quê? Rica com o solvente e o soluto, né? Então, eu vou estar aqui separando o meu soluto. E a refinado
vai ser a fase rica no diluente, mais algum soluto que não foi extraído aqui, né, junto com o solvente, tá? Então, normalmente se chama extrato e refinado as duas fases que irão se formar, porque aí você separa, né, essas duas fases, então você vai conseguir separar uma fase da outra e aí você vai recuperar o seu soluto. Outra coisa importante é que o solvente também, né, tem que ser de fácil separação se você quiser ter o seu soluto puro, né? Então tem que saber escolher direitinho o solvente que você vai estar utilizando. Então aqui, ó, eu tenho vários pontos, tá? De várias concentrações de misturas que eu fiz, de soluto, diluente e solvente, e eu fui colocando aqui, tá? Agora, o próximo passo, aqui eu só coloquei para ficar mais, né, mais fácil aqui entender essa área aqui dessa cor, duas fases, fora aqui uma fase, tá? O que você precisa fazer? Unir os dois pontos característicos, né, das duas soluções que você preparou, onde você tem as fases em equilíbrio. Então, mais uma vez, a gente chama, né, esse segmento aqui que une esses dois pontos de linha de amarração, né? Então, a linha de amarração vai ligar esses dois pontos que vão representar o quê? As fases em equilíbrio. Então, aqui eu uni aqui, 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 beleza? Então, fui unindo aqui os pontos através da linha de amarração. Agora, por exemplo, eu quero determinar, né, nesse ponto aqui, quanto que eu tenho de uma fase, qual é a percentagem de uma fase, qual é a percentagem da outra fase, e quanto de cada um dos meus componentes eu tenho nesse ponto aqui, tá? Então, eu tenho aqui uma mistura com duas fases, né, distintas. Eu tenho tantos por cento de uma fase e tantos por cento da outra fase. E dentro de cada fase eu tenho uma quantidade de soluto, de diluente, de solvente, né? Então, como que eu vou determinar, né, cada coisinha dessa aí? Aqui no ponto M, nós temos a nossa mistura bifásica de composição M. E a primeira coisa que a gente tem que saber qual a mistura inicial, ou seja, quanto de soluto e quanto diluente eu tinha inicialmente antes de adicionar o solvente. Então, eu vou pegar uma reta e vou passar aqui desde o vértice do solvente, passando pelo ponto M e chegando no lado onde eu tenho soluto e diluente. E vou fazer a leitura desse ponto aqui. Então, inicialmente, eu tinha 58% de soluto e 42% de diluente. Comecei a adicionar o solvente, fui adicionando solvente, até chegar nessa nossa mistura aqui. O próximo passo é determinar a composição no ponto M, ou seja, quanto de soluto, diluente e solvente eu tenho aqui no ponto M. Então, de diluente, por exemplo, eu vou pegar a régua e vou seguir aqui paralelo até chegar no ponto M. Então, essa reta tracejada aqui, ó, é referente ao diluente. O soluto, eu vou pegar uma régua e vou vindo aqui paralelo até chegar no ponto M. Então, essa reta aqui é referente ao soluto. E por último, o solvente. Eu vou vindo aqui, ó, paralelo até chegar no ponto M. E essa reta aqui vai ser referente à composição de solvente no ponto M. Resumindo, eu vou ter no ponto M 34% de diluente, 47% de soluto e 19% de solvente. Se eu quiser representar em um recipiente, eu vou ter aqui as duas fases, que eu vou chamar de fase beta e fase alfa, e misturado aqui entre a fase alfa e a fase beta, eu tenho essa composição aqui que eu acabei de encontrar, 34%, 47% e 19%. O próximo passo é determinar a percentagem de cada fase. Então, o que eu tenho que fazer? Como
o meu ponto M, ou seja, a minha mistura, essa composição está sobre uma linha de amarração, ó, vai ficar mais fácil da gente determinar através da regra da alavanca. Se esse ponto M tivesse entre uma linha e outra de amarração, primeiro eu teria que determinar a linha de amarração que iria passar por esse ponto M, para depois fazer a regra da alavanca. Então, como o nosso ponto, a nossa mistura, está sobre uma linha de amarração, o que eu vou fazer? Vou ligar o ponto M ao ponto M', eu vou chamar de fase alfa, e vou ligar o ponto M ao M duas linhas, que eu vou chamar de fase beta. Então, vou pegar uma régua e vou medir o ponto M duas linhas até o ponto M', vou anotar esse valor, e vou medir também o comprimento dessa reta azul e o comprimento da reta em vermelho. Então, o ponto M' vai ser determinado desta maneira aqui, né? Usei a régua, fiz as medidas, e com isso eu encontrei um valor de alfa igual a 0,29. Agora, se eu quero saber o de beta, eu vou determinar utilizando a distância de M até M', dividido pela distância total, M duas linhas até M'. Fazendo essa conta, eu vou encontrar 0,71. Se a gente observar aqui no nosso recipiente, eu posso representar desta maneira aqui, ó. Fase beta, 71% e fase alfa, 29%. Agora, misturado aqui dentro da fase alfa e da fase beta, quantos por cento que eu tenho em cada fase? De soluto, de diluente e de solvente. Então, a gente tem que determinar a composição de cada fase. Então, se eu quero saber a composição da fase alfa, eu vou pegar aqui o meu ponto M e vou ir lá para M'. Se eu quero saber a composição da fase beta, eu vou pegar aqui do M e vou estender até M duas linhas. Então, fase beta, eu vou fazer a leitura desse ponto aqui no gráfico, ó, 52% de soluto, 45% de diluente e 3% de solvente. M', fase alfa, 40% de soluto, 0% de diluente, ó, pode ver que o ponto está sobre essa reta aqui, sendo que o diluente está aqui, ó, então é 0% de diluente e 60% de solvente. Se eu quiser representar no desenho, vai ficar mais ou menos assim. A fase beta, com as suas porcentagens de cada um, e a fase alfa também. Assim, essa é a maneira mais simples que a gente tem de determinar a composição de uma mistura bifásica, utilizando um diagrama ternário, onde temos 3 componentes, e para determinar também a percentagem de cada fase. Vamos ver agora, então, um exemplo, né, de diagrama de fase ternário. A 25 graus Celsius em uma atmosfera misturam-se 100 gramas de uma solução 45% em massa de etileno glicol e 55% em massa de água, com 200 gramas de furfural puro, né? Então, já tinha aqui uma solução, 100 gramas de uma solução de água etileno glicol, e depois eu adicionei 200 gramas de furfural. Usando o diagrama de equilíbrio triangular equilátero, determine as composições e as quantidades de refinado e extrato resultantes desta mistura. Então, inicialmente, né, na alimentação, o que eu tenho? Eu tenho etileno glicol com a água. 45% do etileno glicol e 55% de água. E o solvente vai ser o furfural, que foi adicionado em 200 gramas. Então, colocou tudo isso aqui no misturador, tá? Ao colocar no misturador, né, vai ocorrer as divisões de fase. Então, o que eu preciso primeiramente? Encontrar onde é o ponto onde eu tenho essa mistura aqui, ok?
contendo duas fases. E nesse ponto, né, para esse ponto, o que eu preciso? A fração molar, né, tanto do etileno glicol, quanto da água e quanto do furfural nesse ponto, ok? Depois desse ponto, houve o quê? A divisão entre refinado e extrato. E ele quer saber quanto de refinado foi formado, né? Ou seja, entre as duas fases. Quanto tem na fase R, que é refinado, e quanto que eu tenho na fase E, que é a fase de extrato. Então, aqui a gente tem o diagrama de fase do etileno glicol, furfural e a água. Aqui dentro dessa área aqui nós temos duas fases, aqui do lado de fora uma fase. E na alimentação o exercício fala que tem 45% do etileno glicol e 55% de água. Então eu tenho que achar primeiro o ponto da alimentação, certo? Então o etileno glicol está aqui, a água está aqui, então eu vou encontrar o meu ponto desse lado aqui do triângulo, ok? Então aqui nesse ponto eu marquei, né, 45% de um e 55% do outro, tá? Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e traçar uma reta do solvente, que em princípio aqui nessa parte aqui tem 0, né? Do solvente até o ponto da alimentação, ok? Então essa mistura que o exercício está dando está dentro dessa reta laranja aqui, em algum lugar dessa reta laranja. Então, agora eu tenho que encontrar qual local dessa reta laranja está a mistura que o exercício propôs. Bom, eu sei que foi adicionado 100 gramas, né, de etileno glicol e de água, mais 200 gramas de furfural. Isso totaliza uma massa de 300 gramas. Então, a gente tem que ter em mente que tudo que entrou, certo? Vai ter que sair. Então, se eu adicionei 300 gramas lá dentro do recipiente, no final eu vou ter que ter, em princípio, 300 gramas. Ok. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter a fase de alimentação, a fase do solvente, misturei tudo, ok? E depois, na separação, o que eu tenho? O refinado e o extrato. Como é que eu vou encontrar esses pontos? Para o soluto, quanto de soluto eu tenho na alimentação, quanto de soluto que eu tenho junto com o solvente e quanto de soluto que eu tenho lá dentro do recipiente depois que misturou tudo. Então, o que eu vou fazer? Para o soluto, eu tenho a massa de alimentação vezes a fração molar do etileno glicol, que é o nosso soluto, ok? Mais a massa de solvente, mais a quantidade de etileno glicol que tem no solvente. Isso vai ser igual a massa total vezes a quantidade de etileno glicol que eu tenho na mistura, que é o ponto que eu quero encontrar. Ok, então na alimentação eu tenho 100 gramas, que é o que o exercício falou. Quanto que eu tenho de etileno glicol? O exercício falou que foi 0,45, a fração molar do etileno glicol. Eu tenho alguma quantidade de etileno glicol misturada com o solvente? Não, o exercício diz que o solvente está puro, não tem nada misturado. Então, isso aqui não existe, é 0. Vai ser igual a massa total, 300 gramas, vezes a fração molar do etileno glicol nessa mistura aqui, que é o que eu quero encontrar. É só fazer essa continha para a gente achar a fração molar de etileno glicol. Para o diluente, o que é o diluente? É a água. Então, eu tenho na alimentação 100 gramas de alimentação vezes a fração molar de água na alimentação. Tenho o solvente vezes a fração molar de água no solvente. Tenho o M, que é o ponto que eu quero encontrar, 300 gramas. E qual é a fração de água nesse ponto aqui? Beleza. F, eu sei que é 100. A fração molar da água em F, o exercício fala, 0,55. O exercício fala que
o solvente está puro, então não tem água misturada com solvente, então isso aqui não contabiliza. Vai ser igual a massa total, que é 300, vezes a fração molar de água, aqui desculpa, tá errado, tá? É água, de água nessa mistura que eu quero encontrar o ponto, tá? E para o solvente, basta o quê? Eu somar as duas frações molares de etileno glicol e de água, né? Mais a do solvente, igualar a 1, porque eu sei que frações molares, né? A somatória sempre tem que ser igual a 1, para eu poder encontrar a fração molar do furfural, tá? Então, fazendo essas três continhas, eu vou ter lá dentro do meu misturador, que é o meu ponto M, que é o que eu quero achar, 0,15 de etileno glicol, 0,183 de água e 0,667 de furfural. Tenho que pegar o diagrama de fase e encontrar essas três referências aqui para poder achar o nosso ponto. Beleza, furfural está aqui. Então, eu tenho que andar assim. Etileno glicol está aqui. Então, eu tenho que ir andando assim. E a água está aqui. Então, eu tenho que ir, né, andando assim. Vocês vão ver que o ponto é mais ou menos aqui aonde eu marquei em azul. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso saber quantos por cento eu tenho de uma fase nesse ponto, quantos por cento eu tenho da outra fase, e dentro de cada fase, quantos por cento, né, de cada componente desse aqui eu tenho. Se esse ponto aqui tivesse caído sobre alguma dessas aqui linhas de amarração, ó, não sei se dá para enxergar, tem uma linha de amarração aqui, outra linha aqui. Se esse ponto tivesse caído em cima de uma dessas linhas de amarração, ok? Ficaria fácil para a gente, porque a gente já viu que é só, né, pegar para um lado, pegar para o outro, né, estender o segmento para um lado da curva, estender o segmento para o outro lado e tá tranquilo. Só que esse ponto, ele não caiu em cima de nenhuma dessas linhas de amarração que já estão existentes, né, que já existem aqui. Então, o que eu teria que fazer? Tracei o ponto, eu teria que achar uma linha de amarração que passasse por esse ponto, tá? Existem várias maneiras de se encontrar, né, essa linha de amarração passando por um ponto, tá? No diagrama de fase ternário. Só que para a gente, assim, não vai ser muito importante agora, tá? Então, eu já tracei aqui, tá, a linha de amarração referente a esse ponto aqui, tá? Já fiz as continhas direitinho e já achei a linha de amarração. Então, a gente vai trabalhar com esse ponto já em cima dessa linha de amarração que eu tracei aqui, tá? Que é essa linha azul. Beleza. Então, o que eu quero? Eu quero saber quantos por cento de refinado e quanto de extrato nesse ponto aqui. Então, o que eu faço? Para que lado que está o refinado e para que lado que está o extrato, né? Então, o extrato está para o lado de cá e o refinado está para o lado de cá, né? Então, ó, se eu quero saber do refinado, eu venho para o lado de cá e vejo quais são as coordenadas desse ponto aqui. E se eu quero o extrato, eu venho para o lado de cá e vejo quais são as coordenadas desse ponto aqui, tá? Então, ó, o refinado eu vou ter fração molar do etileno glicol 0,06, de água 0,87, né? Faz sentido, o refinado é o que eu quero separar, né? Eu quero tirar a água, e 0,07 do furfural. E no extrato eu tenho 0,17 de etileno glicol, 0,03 de água e 0,80 de furfural, tá? Então, ó, essas são aqui as percentagens de cada um, tanto numa fase que eu chamei de extrato, quanto na outra fase que eu chamei de refinado, tá bom? Beleza. Mas agora, quantos por cento que eu tenho de um e quantos por cento eu tenho do outro? Regra da alavanca. Pego a régua, vou medir lá qual é, né, a metragem de um ponto até o outro desse segmento, é azul.
quanto que é de M até aqui e de M até aqui e vou fazer a regra da alavanca, tá? Então, fazendo essas medidas, eu vou achar 17% de refinado nesse ponto aqui e 83% de extrato nesse ponto aqui. Ok? Tranquilo, né? Agora, se eu quisesse saber a massa, porque ele falou desde o início que ele colocou uma quantidade de água e etileno glicol, colocou furfural. Como é que eu vou saber assim, qual é a massa de refinado, qual é a massa de extrato, né, que eu tenho lá dentro da solução? Simples, a gente vai fazer a mesma regrinha de balanço de massa, porém agora não usando a alimentação, mas o solvente. Vamos usar o quê? Refinado extrato. Então a ideia é a mesma. Nós vamos usar agora esse outro lado aqui. Então, se a gente for usar o soluto, por exemplo, a gente pode usar o diluente ou o soluto. Qualquer um dos dois tem que dar o mesmo resultado. Então, eu tenho lá a massa de refinado, que é o que eu quero saber, vezes a fração molar de etileno glicol na fase refinado, mais a massa de extrato vezes a quantidade de etileno glicol que eu tenho no extrato vai ser igual a massa total vezes a fração molar de etileno glicol na mistura. Ok? Então, eu vou substituir. Eu quero saber o R. A fração de molar de etileno glicol em R está aqui, substituir aqui. Mais a fração molar de etileno glicol no extrato também está aqui. Agora, eu vou pegar a massa de extrato e vou mudar essa massa de extrato. Eu sei o quê? Que a massa total menos a massa de refinado é a de extrato. Então, a massa total menos a de refinado, eu tenho extrato, ok? Isso vai ser igual a massa total vezes a fração molar de etileno glicol no misturador, que está aqui, A massa aqui é 300 também, né? Então, fazendo essa continha aqui, eu vou chegar num valor para R de 54,5 gramas. Então, dos 300 gramas que entraram, sendo que 100 era de alimentação e 200 era de solvente, 54,5 gramas é de refinado. E o restante, é claro, né, vai ser de extrato. Ok? Bem facilzinho. Joia? Bom, pessoal, então a gente finaliza aqui essa parte de equilíbrio de fases, ok? Treine bastante, faça um exercício. Parece que é muita coisa, mas na verdade tudo se baseia na regra da alavanca, tá? Então são muitos gráficos, mas é usando a regra da alavanca, ok? Treine, qualquer dúvida, estamos aí e até breve. Tchauzinho.